Advogados, contadores, representantes de partidos e estudantes participaram do seminário que tratou da prestação de contas eleitorais. Todos de olho na eleição de outubro. O advogado e professor de Direito e consultor legislativo da Assembleia do Estado, Carlos Lula, foi um dos palestrantes e lembrou da evolução da justiça eleitoral no país. A interpretação da lei, sem criar direitos ou sem criar restrições maiores do que a lei os coloca, fazem de tudo, meus amigos. Elas só não fazem ainda chover. As resoluções do TSE, elas podem muito, e eu diria, nos últimos anos elas podem quase tudo. E é a partir das resoluções do TSE que a gente deve se ater com a prestação de contas de campanha. Outro tema discutido no seminário foi que, para o pleito de outubro, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, publicou uma resolução que determina a assinatura do candidato, de um contador e de um advogado na prestação de contas. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade disse que, além da valorização do papel do contador, isto trará maior transparência aos dados contábeis de candidatos e partidos. A novidade básica dela é que ela trouxe a obrigatoriedade, da assinatura de um profissional da contabilidade na prestação de conta eleitoral de 2014. O fato que não era exigido até essas eleições. Desde 2002, que a Justiça Eleitoral instituiu a necessidade de os candidatos que irão disputar a eleição prestarem contas à sociedade brasileira por intermédio dos tribunais eleitorais. Mas, passado 12 anos, ainda são flagrantes os erros cometidos na hora da prestação de contas. E é justamente neste aspecto que a OAB e o Conselho Regional de Contabilidades tentam dirimir com seminários como este. Sobre este aspecto, o presidente da OAB lembrou de outras infrações graves que ainda são praticadas por alguns candidatos e que podem ter sérias consequências. Muda essencialmente a verificação dos requisitos técnicos da prestação de contas e determina uma maior rigidez técnica na apresentação dessa prestação de contas, que agora passa a ter um caráter mais formal, né? E isso é uma novidade e é preciso que sejam observadas essas formalidades sob pena de as contas serem consideradas irregulares, com consequências graves para o candidato. Para este desembargador eleitoral, a Justiça está preparada para analisar as prestações de contas. Ele lembrou de alguns detalhes na dinâmica eleitoral que, por vezes, candidatos esquecem. São vários processos, né? Desde o registro da candidatura, né? Desde os gastos, desde a própria campanha eleitoral. Então a Justiça Eleitoral ela está atenta, os candidatos conhecem a legislação, inclusive o próprio candidato que desistiu da candidatura, ele tem a obrigação de prestar conta. Aquele que teve o seu pedido de registro da candidatura indeferido também tem que prestar contas. Aquele candidato que faleceu também tem obrigação de prestar conta através dos seus administradores de gestão, porque os seus sucessores, seus herdeiros poderão também sofrer sanções de acordo com a lei. Outro aspecto que a Justiça Eleitoral vai estar de olho na próxima eleição é a campanha eleitoral custo zero, como explica o presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Tem que dizer quanto é que ele vai gastar, mas em cima de uma realidade. Ele não pode dizer que ele não vai gastar nada e na hora, como é que ele vai fazer a campanha? No mínimo ele vai gastar aí alguns reais para poder se locomover, né? Ter no carro próprio, de qualquer forma ele vai ter que ter gasto. Ele não pode dizer que tem gasto zero, que isso agora está proibido. Se você fizer uma prestação de conta que tem intermediária com gasto zero, ele não pode dizer lá no final que gastou tanto, porque ele já disse que era zero. Então isso tudo vai impactar na hora da análise do tribunal da situação da prestação de conta e pode torná-lo inelegível, né? E também tem o caso de abuso de poder econômico, né, que tem que ser analisado em função dessas prestações de contas que são feitas.